Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente. Quando Paulo escreveu esta carta, o tempo era muito difícil para a igreja cristã, onde o Império Romano tinha o seu domínio, porque Roma fora, dentro de pouco tempo, incendiada por Nero, e ele colocou a culpa sobre os cristãos, o que levou depois a Jerusalém também a ser incendiada. Por isso que o espírito de profecia se manifestava por meio de Paulo para alertar os seguidores de Cristo no sentido de que eles vivessem de forma prudente, porque o tempo era mau. Portanto, vede prudentemente como andais. Viver a vida cristã no tempo de calmaria e paz é muito fácil. Porém, em meio às perseguições, é muito complicado, que era o caso em que a igreja vivia naquela época. Assim sendo, o modo de vida dos que representavam o reino de Deus e de Cristo Jesus poderia lhes ajudar a evitar problemas com o império político de Roma. Sem darem motivos nenhum, os inimigos do Evangelho investiam contra o povo de Deus. Imagine se os servos de Cristo dessem motivos de escândalos naquela época, as coisas seriam piores ainda. Por isso, o conselho do apóstolo Paulo para os seus filhos na fé, seguidores de Cristo ali na cidade de Éfeso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Essa era uma expressão para o tempo em que esta carta foi escrita, para descrever aqueles que agiam sem razão de ser, ou para qualificar aqueles que andavam como loucos à procura de problemas. O escritor solicita aos seus leitores que não provocassem as autoridades romanas, para que as perseguições não se acirrassem cada vez mais. Tinham muitos dos cristãos querendo morrer como mártires do cristianismo naquela mesma época. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. As autoridades do Império Romano andavam à procura de motivos para perseguirem, prenderem e até matarem aqueles que se convertiam ao cristianismo. Era mais que necessário que os servos de Cristo Jesus agissem com sabedoria para não criarem problemas com as autoridades do Império Romano. Andar como um sábio
neste tempo e neste período era não criar problema com os perseguidores do povo de Deus, tais como os próprios romanos, as autoridades do Império Político de Roma, os judeus, os líderes das religiões pagãs e etc. e tal. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. A igreja primitiva vivia como se a volta de Cristo fosse de se dar no seu próprio tempo, nos seus próprios dias. Por isso que os escritores do Novo Testamento sempre alertavam aos seguidores do Senhor Jesus para que estivessem preparados para este momento importante para a igreja remida de Cristo Jesus. Remindo o tempo era aproveitando bem todas as oportunidades para viverem tranquilos no tempo que lhes restavam sobre a terra, esperando, portanto, o retorno bendito do Redentor da humanidade, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias. O momento era de expectativa para todos aqueles que sobreviviam às hostilidades das autoridades romanas. A Igreja do Senhor Jesus, por meio dos seus líderes, precisava divulgar a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo, ao mesmo tempo em que todo cuidado seria pouco para não provocar mais mortes e derramamento de sangue de inocentes. Até porque o tempo era difícil para a igreja remida de Cristo, que enfrentava o terror e as hostilidades do Império Político de Roma. Finalmente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Estes dias sobre os quais o apóstolo escreve, de respeito às turbulências contra o povo de Deus, porque simplesmente por alguém deixar a sua antiga religião pagã para seguir o cristianismo, já era motivo para que as autoridades do Império Político de Roma confiscassem seus bens, tal pessoa seria presa e, por fim, condenada, em muitos casos, à morte. O Império das Trevas, o diabo com seus demônios, estavam furiosos contra a Igreja do Senhor Jesus. Portanto, usava as autoridades do Império Político de Roma para perseguir por todos os meios aqueles que confessavam o Senhor Jesus como Salvador e tomavam como regra de fé e prática cristã as doutrinas do cristianismo, que era e é a religião oficial do Cristo de Deus, aquele que veio implantar e implantou realmente a nova aliança da graça de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.